Oi gente, bom, vamos dar continuidade ao tema Construindo a Autoestima e o Poder Pessoal. Então se você não viu o vídeo parte 1, vai lá no canal, confere e vamos continuar. Tópico 2. O que nos impede então de ter uma boa autoestima? Bom, eu sou da linha humanista, né, que é uma linha terapêutica da psicologia que fala sobre confiar de que nós seres humanos temos uma tendência ao construtivo, ou seja, que naturalmente nós temos uma tendência a ver as coisas de forma positiva, a confiar em nós, né? É óbvio, né, gente, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de transtorno, né, psiquiátrico e que isso seja uma questão mais fisiológica. Mas então o que nos impede de desenvolver uma boa autoestima? Bom, vou resumir em duas palavras, em duas perspectivas, que é a neurose e a fantasia emocional. E o que desenvolve essas neuroses e fantasias emocionais destrutivas? Bom, são as nossas experiências, são as nossas referências, né, são o que dizem sobre nós. Ou seja, quando a gente nasce, nós não temos uma capacidade de diferenciação. A gente não consegue refletir de que aquilo é do outro e não meu. A gente absorve. Então, tanto as nossas vivências familiares quanto sociais vão fazer com que a gente desenvolva uma autoimagem e uma expectativa do mundo. Ou seja, eu nasço, por exemplo, mulher, e aí socialmente eu entendo que as mulheres só têm valor com os homens, e eu absorvo isso. Aí eu nasço numa família violenta, e aí eu absorvo ou de ser uma pessoa submissa, que é melhor eu ser submisso, calado, quieto, né, sozinho, ou eu absorvo de que eu tenho que ser agressivo, violento, para que as pessoas me respeitem. Ou seja, todos esses espaços nos impactam, né, e nos definem o mundo em que vivemos e como nos percebemos. Ou seja, a baixa autoestima fala sobre dores, traumas, carências. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer o quê? Quer dizer que as faltas também nos marcam. Ou seja, não só a violência, a definição, né, a desqualificação, mas também a falta de afeto, de confirmação, de qualificação, também porque o que está por trás daquilo é: você não é importante, você não é especial, tem algum problema com você, você não merece afeto. Então, todas essas possibilidades, né, nos impactam, nos definem, acabando fazendo com que a gente tenha dificuldade de se desenvolver na vida de forma positiva. Então eu trouxe alguns exemplos, tá? Tanto dos aspectos familiares quanto sociais, das possibilidades de desenvolvimento de neuroses e fantasias emocionais. Por exemplo, uma menina que teve um pai alcoólatra, né, e agressivo. Quais são as possíveis neuroses ou fantasias emocionais dessa pessoa? Não posso confiar nas pessoas, ou agressão é natural, ou eu não tenho valor, sentir raiva é ruim. Para me proteger preciso ser agressiva, ou o mundo é perigoso, melhor eu me esconder, me submeter. Essas são possíveis fantasias e neuroses de uma pessoa que vive, por exemplo, uma situação dessa. Outro exemplo de uma vivência familiar disfuncional. Um menino que cresceu numa casa muito machista. Quais são as possíveis neuroses desse menino? Eu não posso demonstrar tristeza nem medo. O meu valor está em ser forte, em dar conta de tudo. Então, essa casa, essa forma de viver e de definir os homens diretamente impacta ele em como ele se vê e como ele vê o mundo. Eu também trouxe 2 exemplos sociais sobre homens e mulheres. Então, todos os preconceitos acabam também impactando a nós e definindo a nossa autoimagem, né? Um exemplo dos homens, né? Se eu sinto tristeza ou medo, eu sou fraco. Se eu digo não ao sexo, eu sou menos homem. Se eu ganhar pouco ou menos que a mulher, tem algum problema comigo, eu não sou capaz. E essas são algumas dores, né, que impactam e geram ansiedade e baixa autoestima na vivência masculina. Alguns exemplos da mulher, de como a sociedade, o padrão social impacta a mulher. Se eu tenho desejos sexuais, eu sou uma mulher ruim, né, eu sou uma mulher de menos valor. Se eu tenho um corpo bom, eu não tenho valor, eu não sou inteligente. Então todos esses são preconceitos sociais que acabam também impactando as mulheres. Por isso, o autoconhecimento, a análise de história de vida,
vida é tão importante. Muitas vezes as pessoas ficam um pouco resistentes a essa parte da terapia, né, que é uma análise mais histórica. Mas é importante a gente entender que nós somos compostos de marcas, de vivências, de referências. E a gente precisa olhar para a nossa história, que é algo precioso na nossa vida, né, para que a gente possa aprender, ressignificar, né, ou seja, não, eu tive um pai agressivo, mas isso é uma questão dele, não fala sobre o meu valor, ou não fala sobre o mundo, né, nem todo mundo é assim, então impede a gente de fazer uma generalização, ou seja, poder viver uma outra forma, romper esse padrão. Ou, sim, socialmente a mulher tem valor a partir disso, mas eu não concordo com isso. Me diferenciar do social, ser diferente, romper esse padrão. Então, a gente precisa fazer uma análise mais profunda das nossas dores, dos nossos medos, para que a gente tenha a chance de romper, de ressignificar e de se libertar. Tópico 3. Como desenvolver, então, uma boa autoestima? Eu trouxe aqui um fluxo que a gente chama de fluxo de empoderamento, que fala sobre 3 momentos do nosso eu e que ajuda muito a gente a se perceber e talvez se exercitar nesse processo de confiar e de qualificar mais a nós mesmos. Então, o primeiro momento fala sobre o eu sou, o segundo momento fala sobre eu escolho e o terceiro momento sobre eu faço. Todos esses aspectos que eu vou trazer aqui, gente, é uma forma, né, mais um incentivo da gente estar atento para desenvolver melhor a nossa autoestima. E óbvio, isso não substitui a terapia. A gente sim precisa de uma outra pessoa nos olhando, nos qualificando, nos confirmando, para que a gente possa romper, né, e desenvolver outras formas de se ver. Então, número 1, eu sou. Isso fala sobre a minha consciência, sobre como eu vejo. E é o primeiro aspecto que a gente precisa mudar, né, para que a gente desenvolva uma boa autoestima. Ou seja, desenvolver a nossa autoimagem de uma forma mais positiva, acolhedora, né? Romper essas percepções destrutivas, né? Ou seja, lidar, né, com os nossos traumas, com os nossos medos e romper, poder se ver e se sentir merecedora de outras coisas, se perceber mais, menos, ou seja, eu não sou perfeito. Eu posso ser positivo, eu posso ser construtivo, eu posso acertar, eu posso ser potente, mas eu também posso ser tóxico, eu também posso ter dificuldade, eu também posso... Não para que a gente aceite isso, né? E sim para que a gente possa ter consciência e a partir dessa consciência mudar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala bem sobre isso que eu tô trazendo para vocês, que é: o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Essa é uma frase de Rogers, que fala então exatamente sobre isso, sobre a gente se perceber no inteiro, ou seja, eu sou tudo isso, eu sou humano, eu sou tudo isso. E isso me traz mais aceitação e leveza para me responsabilizar e ter consciência com tudo isso. Porque muito do que nos impede de mudar, né, e de se desenvolver, de se tornar uma pessoa mais autêntica, confiante, leve na vida, ou seja, com uma boa autoestima, é exatamente a gente ficar mascarando, né, a nossa responsabilidade, a nossa consciência sobre nós mesmos. Então, o medo de sermos imperfeitos acaba nos distanciando da nossa própria responsabilidade. Então, é muito importante essa parte do eu sou, né, da gente poder verificar a nossa humanidade, acolhê-la e aprender a lidar com ela. Não para aceitá-la, e sim para, ao verificá-la, né, ao verificar o erro, a toxicidade, a dificuldade, fazer imediatamente uma própria reflexão, uma autoanálise. Por que eu estou agindo dessa forma? Qual é o medo? Qual é a dificuldade? Qual a ansiedade, né, que me faz então ter essa atitude destrutiva comigo ou com o outro? E por último, reconhecer em si capacidades que antes foram reprimidas, ou seja, que antes foram desqualificadas. Se eu tenho uma vivência familiar onde eu era colocada como bobinha, inocente, incapaz, então eu preciso olhar para essas capacidades que foram reprimidas, que é potência, confiança, capacidade, né, percepção, intuição. Eu posso confiar nessas capacidades, ou seja, se trazer, né, à superfície, à consciência, essas capacidades antes reprimidas e desqualificadas em si. Bom, o segundo momento, né, desse fluxo de empoderamento é a decisão, que fala sobre a responsabilidade, que é o quê? Ao a gente ter consciência sobre o que foi reprimido, sobre como as coisas aconteceram, a gente precisa tomar uma decisão. O que eu vou fazer com isso que fizeram de mim? Né? Ou o que eu vou fazer com isso que a pessoa faz em relação a mim, como ela me trata. E isso é uma coisa muito importante, porque fala sobre o poder pessoal, ou seja, as pessoas sim nos impactam, os ambientes sim nos impactam, mas a decisão de como a gente vai lidar
com essas situações é uma decisão pessoal. E isso fala sobre o poder pessoal. Aqui é o limite da terapia. Naquele primeiro momento onde a gente fala sobre a gente se desvendar, sobre a gente ter um novo olhar sobre nós mesmos, né, se acolher, entender quem somos e se potencializar, é algo que a terapia está ali ativamente. Mas, a partir do momento de escolha, de decisão, ou seja, o que eu vou fazer com isso, isso é um aspecto pessoal, único, individual, que ninguém pode fazer por você a não ser você mesmo. Então, a decisão fala sobre a escolha, que é um aspecto importantíssimo, mas no final eu vou explicar também por quê. E aí fala sobre como eu vou me tratar na vida, né? O que eu vou fazer com essa percepção, com essa consciência de que eu tenho coisas positivas e que eu tenho coisas destrutivas. É a escolha, é um aspecto muito importante e indispensável, tá, para o processo de autoestima. E terceiro ponto, né, do fluxo de empoderamento é o que eu faço, é a minha ação. Bom, a autoestima fala sobre ações coerentes, ou seja, eu penso, sinto, percebo uma coisa e tenho uma atitude coerente. A baixa autoestima geralmente acontece o oposto, existe ali dentro da baixa autoestima uma confusão, um vitimismo, que impede a pessoa de ter uma ação coerente àquilo que ela percebe, sente e fez, né? Ou seja, a partir da sua responsabilidade. Então, um aspecto importante é a coerência dentro do que eu faço. Ou seja, a gente pode enganar as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, se mostrar confiante, né? Ter atitudes que mostram que a gente é capaz e etc. Mas a gente nunca pode enganar a nós mesmos. Então, muito mais importante do que a ação de como o outro vai nos ver, essa ação tem a ver com como a gente vai se ver. Como eu falei lá em cima, as nossas ações têm mensagens subliminares, né? Ou seja, se eu não cuido do meu corpo, não cuido de mim, não cuido da minha saúde mental, se eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas, se eu não coloco limite, né? Se eu não tenho essas atitudes positivas comigo, as mensagens subliminares de eu não tenho valor, não tenho importância, continuam lá. Então é importante a gente buscar atitudes coerentes. De, por exemplo, num erro, a gente se responsabilizar e pedir desculpa. Isso fala sobre uma boa autoestima. De num acerto, a gente se qualificar, celebrar, né? Diante de uma situação difícil, a gente pedir ajuda. Ou seja, a gente conseguir se conectar com a nossa emoção, com a nossa percepção, com a nossa necessidade e atuar de forma coerente e ativa a partir disso. Tá? Então, como eu falei lá no segundo item, que é a escolha, o que muitas vezes acontece? A pessoa vem aqui do eu sou, né, da consciência, às vezes é uma consciência que não tá boa, por uma boa autoestima, ela tá ali neurótica, né, e pula direto pro eu faço, ou seja, não passa pela parte da responsabilidade, da escolha. E isso acaba gerando um processo de vitimização, o que alimenta a baixa autoestima, né? Como que isso aconteceu comigo? Por que as coisas sempre acontecem comigo? Né? O que é algo muito perigoso para alimentar, e alimenta muito essa neurose da baixa autoestima. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Todos esses itens aqui, gente, são só para ativar, né, a nossa percepção. Nada, como eu disse antes, nada substitui um processo de terapia, né? O processo de terapia ajuda a gente a subjetivamente entender melhor os impactos de cada uma dessas coisas na nossa vida, o que nos impede, né, o que nos ameaça, quais são os medos, os traumas. E, como eu sempre falo, terapia é um investimento enorme para nós mesmos. Afinal, né, alimentando a nós mesmos, teremos então de novo. E como eu sempre falo, terapia é um investimento pessoal, né? Ou seja, a gente tem que vir para a terapia com disposição, de tempo, né? Saber que esse é um processo. Muitas vezes as pessoas chegam ansiosas na terapia. Quanto tempo vai demorar? Quanto que será que eu resolvo isso rápido, etc. A gente precisa entender que a gente está uma vida inteira alimentando essa baixa autoestima e que pra gente poder reverter essa situação, a gente vai precisar de investimento, né? De tempo, de leitura, entrar em contato com as dores, né? E lidar com tudo isso. Sim, essa é uma atitude de coragem, mas também de muita potência. Deixa aqui o comentário de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de mandar para alguém que você gosta, para que ela também possa se perceber. E não se esqueça de se inscrever no canal, que me ajuda muito. Um beijo, até a próxima.